A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe. Uma vez mais, é motivo de alegria estar com todos os nossos irmãos para hoje nós darmos aí a continuidade à nossa revista Fundamento Bíblico. Hoje falando sobre a lição de número 6, sobre a carta aos Filipenses. Essa revista que vem abordando sobre as cartas do apóstolo Paulo é a revista Fundamento Bíblico, onde você que ainda não adquiriu, você pode estar adquirindo em uma de nossas livrarias, meus queridos e amados irmãos. Os irmãos podem então estar adquirindo, né? No atual momento as igrejas se encontram fechadas, mas as livrarias, nos seus devidos horários, cada congregação está fazendo o seu horário, elas se encontram abertas. Então, entre em contato com o seu pastor, sucursal, o anexo e o setorial e se informe aí o horário que as igrejas estão aí atendendo. Aqui na nossa região, nós estamos atendendo na segunda, quarta e sexta-feira, né? Horários assim quase que marcados. É só chegar e bater ali a porta, né? Na sua presença você vai chegar, vai bater a porta e então nós estaremos te atendendo, né? Não podemos ter aglomeração, né? Não estamos realizando os nossos cultos ainda, mas com fé em Deus, logo mais tudo isso vai passar e nós vamos estar cultuando novamente nas nossas igrejas. Vamos lá então? Iniciando essa lição, a lição de número 6, com uma oração a nosso Deus. Senhor meu Deus, eterno e poderoso Pai, venha falar conosco, meu Deus, em mais um dia deste ensinamento tão maravilhoso, a qual o Senhor preparara para nós, meu Deus. Se revela, meu Deus, a nós por intermédio da tua palavra, Senhor, por intermédio dessa lição de número 6. Fala ao nosso coração aquilo que nós necessitamos de ouvir de ti, Senhor. Meu Deus, repreende todo impedimento, embaraço, Senhor da glória, que venha tirar a nossa atenção, meu Deus. Que neste momento o Senhor venha falar conosco, ó Pai, e as bênçãos do Senhor venham ser derramadas, meu Deus, sobre a nossa vida. É o que eu venho te pedir agora, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Vamos lá então? Que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar conosco agora. Lição de número 6, carta aos Filipenses. Nós estaremos primariamente aqui respondendo as perguntas da lição de número 5, né? A lição de número 5 que falou conosco a respeito da carta de Éfeso, né? De Efésios. E a primeira pergunta foi: que arqueólogos encontraram nas ruínas da cidade de Éfeso uma estátua e um templo dedicado à adoração ao imperador que exilou o apóstolo João na ilha de Patmos. Quem foi esse imperador que exilou João na ilha de Patmos? Foi Domiciano, ok? 2. Conforme aprendemos no tópico Introdução ao Comentário, o que significa a palavra Éfeso? A palavra Éfeso traz por significado desejável. Então tá aí o significado da palavra Éfeso. 3. Onde o apóstolo Paulo estava quando escreveu a carta aos Efésios? Na prisão, né? Na sua prisão domiciliar em Roma. Nós vamos falar um pouquinho dessa prisão de Paulo aí, como é que foi, mais à frente. 4. Além da carta aos Efésios, quais foram as outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando estava na prisão? Nós sabemos que foram a carta aos Colossenses, Filemão e Filipenses, ok? 5. Na cidade de Éfeso havia um templo conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
A quem esse templo era dedicado, perdão, a deusa Diana dos Efésios, né? Existiam outros deuses também que eram venerados, mas esse templo em especial aí, ele era dedicado a Diana, a deusa dos cidadãos efésios, né? A maior parte dos cidadãos, ok? Vamos então iniciar a lição de hoje, lição 6, Filipenses, uma igreja alegre e grata, ok? Vamos lá? A nossa lição aplicada, né, ou seja, o texto áureo nosso está lá no capítulo 2 de Filipenses e o versículo 3, aonde ali a palavra do Senhor, ela vem falar conosco dessa forma: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? Não façais nada por contenda, não façais nada obrigado, de má vontade, de coração fechado, né? E nem também por vanglória, por glória própria, mas que tudo seja feito de livre e espontânea vontade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por amor ao Senhor e para a glória do Deus Todo-Poderoso, né? Deus não divide a sua glória com ninguém. E tudo que fizermos na face dessa terra, que seja para louvor e glória do nome do Senhor. Esse foi o propósito de Deus criar o homem. E também com humildade, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, né, que ele, sendo Deus, se esvaziou de todo o seu poder e viveu em nosso meio como um homem natural, viveu como servo, mesmo sendo Deus, se colocou na posição de servo e assim nos deu um grande exemplo, né? Que nós possamos seguir o exemplo do Senhor Jesus para com os nossos próximos, para com o nosso próximo. Vamos lá então? A carta aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, como os irmãos sabem, quando ele ainda estava preso lá em Roma. É uma carta considerada assim uma carta de gratidão e amor. Nós já vamos entender por quê dessa carta ser considerada uma carta de gratidão e amor. Vamos ver aqui um pouquinho a respeito das prisões de Paulo, tá bom? Olha só, Paulo, ele ficou preso por 3 anos em Cesareia. E depois ele foi transferido para Roma, para então ali ele ser julgado por César. Isso lá no ano de 60 e 61. Ali em Roma ele ficou preso, né, por 2 anos. Primeiro numa masmorra e depois ali na prisão domiciliar. Paulo, ele utilizava, né, esse tempo na prisão domiciliar para então pregar o evangelho de Cristo. E ali ele escreve várias cartas, meus irmãos, né, endereçando essas cartas para as igrejas do Senhor, as igrejas que ali foram constituídas na época, diversas delas. Quando Paulo ele foi liberto, ele voltou a viajar, ele voltou a fazer a obra do Senhor e foi preso novamente. E ali ele foi enviado a Roma como cidadão romano e ali ele foi decapitado, né? Decapitado como cidadão romano lá no ano de 67 depois de Cristo. Então, depois que Paulo ele foi liberto, ele ainda percorreu alguns anos, né? E voltou a ser preso. Esses anos ele pregou o evangelho, fez a obra do Senhor, fez viagens e voltou a ser preso novamente. E ali ele foi decapitado. Podemos dizer que Paulo teve uma morte honrosa,
podemos dizer que Paulo teve uma morte a qual não trouxe sofrimento ali naquele momento, mas enquanto em vida, nós sabemos que Paulo sofreu muito por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo, esse apóstolo do Senhor que nos deixa um grande exemplo do que verdadeiramente é servir a Cristo. Então que nós possamos nos espelhar, meus irmãos, em Paulo sempre, ok? Vamos lá, continuando. Paulo, ao receber ali, ele se encontrava ali naquela prisão domiciliar, mas antes ele foi mandado para masmorra. Ele ficou ali um período de 2 anos dentre essas prisões aí. E ali naquela masmorra, meus irmãos, Paulo ele estava sendo ali muito ultrajado, ou seja, o sofrimento estava grande sobre a vida de Paulo. Ele era ali tratado pior do que um cachorro, mediante relatos existentes. A água que ele bebia era uma água suja, terrível. A comida que ele comia, uma comida de muita baixa qualidade. Talvez nem um cachorro comeria, talvez até mesmo um cachorro pudesse rejeitar a comida que era servida ali a Paulo na época. Ou seja, Paulo estava em sofrimento. Mas, meus irmãos, o coração de Paulo, ele se alegrou de uma tal maneira quando ali chegou uma boa notícia para ele. Quando ali chega para Paulo a notícia que Epafrodito estava chegando para visitá-lo, estava ali naquela prisão para visitá-lo. Olha só que bênção de Deus. E esse foi um dos motivos desta carta ela ser escrita. Paulo se alegra muito em espírito pela visita de Epafrodito e então ele demonstra essa alegria e gratidão escrevendo essa carta aos irmãos de Filipos, né, que é hoje conhecida como a Carta dos Filipenses. Paulo, então, ele recebe esta visita, mas quem era esse Epafrodito, não é? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Epafrodito. Olha lá, Epafrodito, cujo nome significa amoroso, olha só que bênção de Deus. Era um dos líderes da igreja de Filipos, né? Há quem diga até mesmo que ele era ali um dos pastores daquela igreja. E ele foi ali enviado a Roma ao encontro do apóstolo Paulo para então levar ali uma ajuda financeira que os filipenses estavam ali enviando para Paulo, para que Paulo pudesse ali ter ali uma dignidade ali naquela situação que ele estava, né, uma melhora naquela situação que ele se encontrava. Bem também como para permanecer como seu companheiro, cuidando de suas necessidades em nome daquela igreja. Né? Olha só que bênção de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus que nunca, meus irmãos, há de se esquecer de nós. Paulo estava ali naquele momento, estava sofrendo, estava numa situação ruim, e quando ele menos esperou, chegou a boa notícia. Por isso que eu digo, Deus pode trazer à existência na sua vida aquilo que não está existindo quando você menos espera. Somente fique firme na posição que Deus ele vai te honrar. Chega ali Epafrodito. Existem relatos também que Epafrodito, meus irmãos, ele foi ali naquela longa viagem que ele fez, ele teve que fugir de assaltantes, foi assaltado, perdeu parte daquilo que trazia para Paulo, foi espancado, quase até mesmo morreu na viagem, mas cumpriu com a missão, chegou até onde Paulo se encontrava, com ali uma quantia financeira para que Paulo pudesse se manter, e além disso, para ser um companheiro de Paulo ali, auxiliar Paulo ali daquela prisão que ele se encontrava, ao que tudo já vem nos indicar que Paulo já estava ali em meados da sua prisão domiciliar. Né, já estava sendo transferido para sua prisão domiciliar, deixando a masmorra para a prisão domiciliar, e ali Epafrodito estaria junto dele, tá? Olha só que bênção de Deus. O zelo de Deus pelos seus servos. Que bênção, não é?
Então Paulo, ele escreve esta carta aí com muita alegria para os irmãos de Filipos. Vamos continuar. Aqui nós temos a nossa meditação diária, tá bom? Cada dia da semana você vai fazer aí uma meditação em um texto desses, meus irmãos. Olha lá. Começando aqui, né? Hoje nós estamos postando esta aula. Hoje é segunda-feira, terça-feira, né? O texto da terça-feira é Filipenses 2:13, mas essa aula era para ter sido postada na quinta-feira, tá? Tivemos um atraso, então os irmãos nos perdoem. Então os irmãos vão ler aí o texto, a meditação diária de hoje, terça-feira, tá bom? E continua aí até o domingo, tá bom? Ou seja, você vai continuar aí até na segunda-feira que vem, vai fazer a sua leitura todos os dias da semana, tá bom? Nesta próxima quinta também nós já estaremos disponibilizando a próxima aula, tá? Para os irmãos. Então vamos lá, vamos ler aqui a meditação diária. Vamos ler lá em Filipenses 2:13. Deus é quem opera o querer e o efetuar. Vamos lá na nossa Bíblia Sagrada, vamos para a Bíblia Sagrada, Filipenses, capítulo 2 e o versículo 13 diz assim para a nossa meditação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, tá? Tudo na dependência de Deus, tudo Ele pode fazer, e é Ele quem opera, é Ele que faz o que quer, quando quer, no momento que Ele decide fazer, e que assim nós possamos esperar nesse Deus a sua operação sobre a nossa vida sempre. E aí fica aí a dica da meditação diária para os irmãos, tá? Os objetivos dessa lição de hoje vão ser quais? Entender o que é preciso fazer para colaborar com o crescimento da igreja, saber que precisamos pregar e evidenciar a graça e a paz de Cristo, também compreender que onde há desunião não pode haver paz e crescimento, ok? Vamos lá, você sabia que a carta aos Filipenses é a única que menciona a doutrina do esvaziamento, o ensinamento do esvaziamento, chamado em grego de kenosis? Kenosis significa esvaziamento. Isso está registrado no capítulo 2 da carta aos Filipenses. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ok? Vamos lá? A nossa leitura bíblica em classe. Como eu disse, meus irmãos, sempre a gente vai estar pedindo para um irmão, uma irmã, estar gravando aí a leitura bíblica em classe, tá bom? Eu pedi para nossa irmã jovem, jovem Ana Paula, ela é uma jovem da igreja, e eu pedi para ela ler a leitura. Ela poderia gravar, seja o vídeo ou seja também o áudio, ela optou por gravar por áudio, e nós vamos ouvir neste momento a leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Filipenses 2, do 6 ao 10. Vamos lá? Abre aí a sua Bíblia, você que não tem a sua revista, abre a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo do 6 ao 10. Vamos lá então. A paz do Senhor, irmãos. Vamos ler a leitura bíblica em classe do livro As Cartas do Apóstolo Paulo, da lição 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A paz do Senhor, irmãos. Está aí então a leitura bíblica em classe, Filipenses capítulo 2, versículo de número 6 ao 10, ok? Né, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o que aconteceu? Se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de homem, se fez semelhante ao homem e achado então na forma de homem, se humilha, sendo obediente até a morte, e uma morte de cruz, não é? Uma morte ali que era para malfeitores. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Olha só, nos céus, na terra e até mesmo aqueles que já estão debaixo da terra. Todos venham se dobrar perante o Senhor Jesus Cristo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ok? Que texto maravilhoso, texto belo, é a leitura bíblica em classe de hoje, para nós darmos aí então continuidade à nossa lição sobre os Filipenses. A carta aos Filipenses, né, na introdução ao comentário, diz que a carta aos Filipenses é uma das 4 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo no período em que ele estava preso, como nós falamos um pouco, né? E isto ocorre ali em meados do 1º século, na sua segunda viagem missionária, juntamente com as cartas aos Efésios, aos Colossenses e também a Filemon. A missão do apóstolo, meus irmãos, em Filipos, ocorreu após uma visão que ele teve. Paulo viu um homem da Macedônia pedindo ajuda. Olha lá. Está lá em Atos esse texto. É muito interessante esse texto. Está lá em Atos, capítulo 16, o versículo 9. Eu quero até ler com os nossos irmãos. Não podemos deixar de ler. Abre lá. Atos, livro de Atos 16, 9, aonde diz dessa forma. Eu quero ler aqui a partir do versículo 6, que diz assim: e percorrendo, só um minutinho, diz assim a palavra do Senhor para a nossa meditação. Deixa eu aqui. Diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, incluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha só. Então Paulo, ele se encontrava ali, meus irmãos, na região frígio-gálata,
E ali, eles tendo sido impedidos pelo Espírito de Deus de pregar a palavra na Ásia, mas o Espírito de Deus, ele nos impede de pregar a palavra. Olha só, Deus tem os seus propósitos. Por isso que nós sempre devemos fazer tudo na direção de Deus e estarmos atentos à voz de Deus, né? Ele defrontando ali a Mícia, eles tentavam ir para a Bitínia. Porém, meus irmãos, o Espírito não assim o permitiu. E então ali, o que aconteceu? Eles contornaram Mícia e desceram para Troade. E à noite ali, Paulo ele teve uma visão, na qual um varão macedônio, ele dizia para Paulo, né? Ele rogava para Paulo ali, passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo deu ali ouvidos a essa visão. E então ali ele faz como o Espírito Santo de Deus havia lhe ordenado. Paulo então ali, ele chega, meus irmãos, ali na região da Macedônia, ali em Filipos necessariamente. E o que aconteceu? Ele é recebido ali na casa de Lídia e ali se dá a primeira igreja, meus irmãos. Ali se dá início, né, a igreja na casa de Lídia. Deus ele convocou o apóstolo para passar ali passar a Macedônia e então ali estar no continente europeu, não é? Então, nós vemos que ali em Filipos se deu ali as primeiras conversões na Europa e por isso aquele local ali passou a ser chamado de o berço do cristianismo. Olha só a tamanha obra a qual o Senhor havia ali ordenado a Paulo e ele ali deu ouvidos. E tudo aconteceu conforme o querer de Deus. Nós, meus irmãos, devemos sempre estar atentos à voz do Senhor, falando conosco, sempre, e nunca sairmos fora da direção de Deus, não é? Olha só que bênção de Deus. Então essa foi a missão do apóstolo Paulo ali em Filipos, né? Ocorre logo após essa visão que ele teve. E imediatamente ali Paulo se dirige, entende a visão, que foi chamado para anunciar o evangelho naquele lugar, e ali acontece toda essa obra maravilhosa. Filipos era a primeira cidade da Macedônia e uma colônia romana, né? Primariamente, Filipos era uma colônia romana. Foi em Filipos que o apóstolo Paulo fundou a primeira igreja da Europa e por esse motivo a cidade ficou conhecida como o berço do cristianismo europeu. Olha só. E também o mensageiro desta carta foi o irmão e cooperador Epafrodito, como nós falamos anteriormente. Foi enviado ali a Paulo, né, pela igreja de Filipos. Paulo estando naquela situação difícil, foi enviado ali como portador da oferta dos filipenses. E Filipos foi a única igreja, por incrível que pareça, foi a única igreja que ajudou o apóstolo Paulo dessa maneira, quando ele estava ali na sua prisão, quando ele estava ali em necessidades. Fica aqui um ponto para a nossa reflexão, né? A ajuda da igreja aos necessitados, a ajuda da igreja àquele que precisa. A igreja deve estar atenta, por muitas das vezes isso não parte somente do pastor, isso não parte somente da diretoria. Olha só, a nossa diretoria está tão longe, ela não sabe do que se passa aqui, em tudo, em um todo eu digo. Ela não sabe o irmão, a irmã que está precisando agora de um apoio, um apoio espiritual, ou até mesmo um apoio com alimentos, um apoio social, não é? Médico, hospitalar. Então cabe a nós, irmãos, que somos igreja do Senhor, estender as mãos, não ficar esperando, não ficar aí somente apontando, não ficar somente aí abrindo a boca para falar coisas que não edificam e praticando pecados por omissão. Quando a gente pode fazer e não faz, a gente está pecando. Então faça aquilo que você pode pelo seu próximo. Ajude e seja abençoado por Deus. Filipos enviou para Paulo aquilo que ele estava precisando, né, no momento. Sendo ali eles dirigidos pelo Espírito Santo de Deus,
nós vemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo foi ali alcançado pela ação dos nossos irmãos de Filipos. E nessa viagem missionária, Epafrodito, né, ele ficou muito doente em Roma e quase morreu também. Epafrodito, ele, além de existir relatos, né, não se sabe se essa enfermidade de Epafrodito foi devido ao sofrimento em meio à viagem, ao que havia acontecido em meio à viagem, mas ele veio a ficar muito doente e quase que ele perde a sua vida até mesmo. É isso mesmo. Vamos lá? E ao ler a carta aos Filipenses, é notório, né, o carinho e a amizade que existia entre o apóstolo Paulo e os irmãos de Filipenses. Esta carta pessoal também ficou conhecida como a carta da alegria. Mesmo tendo que advertir alguns irmãos que discordavam dos seus ensinamentos e causavam desavenças na igreja, o apóstolo Paulo sempre o fazia com amor e alegria no Senhor, né? Então fica aí. Paulo, ele se alegrou muito com a visita de Epafrodito. Paulo, ele tinha um carinho enorme pelos irmãos de Filipenses. Essa carta, ela fica conhecida como a carta da alegria. Então, o dia que o pastor disser, olha, abram as suas Bíblias lá na carta da alegria, né? Você já sabe que é a carta aos Filipenses, né? E que nós vemos também, meus irmãos, mesmo ali em Filipos, existiam aqueles que discordavam dos ensinamentos de Paulo. Olha só. Mesmo ali em Filipos existiam esses tais. E Paulo ali nessa carta também, ele traz ali, né, advertências a esses irmãos que discordavam. Sempre vai ter aquele que discorda, irmão. Sempre vai ter aquela pessoa que não vai concordar, mesmo o ensinamento sendo um ensinamento verídico, aquela pessoa ela não vai concordar por algum motivo, benefício próprio dela, motivo próprios, enfim. São várias as razões que elas encontram, não é? Várias são as razões que elas encontram. Como, por exemplo, meus irmãos, nós temos, é só um exemplo, eu abro aqui um entre parênteses, né? Nós temos hoje a nossa regra de fé e, mediante os ensinamentos bíblicos, nós cremos no arrebatamento da igreja do Senhor antes da grande tribulação, né? Antes, né? Nós somos pré-tribulacionistas e nós cremos dessa forma, né? Mediante vários textos bíblicos. Não é o caso agora, podemos até mesmo fazer um estudo, né? Seria ótimo a gente fazer um estudo sobre essa questão, mas nós cremos dessa forma. E o que nós estamos vendo é que estão surgindo nesse presente momento que nós estamos vivendo agora, que não é um momento de tribulação e grande tribulação, irmãos dizendo que nós já estamos vivendo na grande tribulação, não é? Se nós, meus irmãos, eu só deixo aqui uma pergunta. Se nós já estamos na grande tribulação, se a igreja do Senhor Jesus está vivendo a grande tribulação, né? Quem é que vai voltar com Cristo? Quem volta com Cristo lá no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, quando ali acontece a parousia e ali todo olho vê a volta de Cristo, né, com seus anjos e santos. Quem são esses santos que voltam com Cristo? Não é? Fica aí essa pergunta para os nossos irmãos que creem dessa forma, né, que creem que nós já estamos vivendo na grande tribulação. Eu abri aqui entre parênteses, meus irmãos, porque nós estamos vendo muitas pessoas dizer que nós já estamos vivendo na grande tribulação. Estamos vendo até assim pessoas ensinarem, né? Líderes ensinando que nós estamos vivendo na grande tribulação. Eles têm uma outra visão totalmente em desacordo com a nossa regra de fé, não é? Então nós devemos respeitar. E outra, nossa regra de fé, ela está baseada na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por isso que nós devemos crescer tanto na graça quanto no conhecimento, né? Fica aí essas
palavras. Fechando aspas e voltando aqui, né, para a nossa lição sobre os Filipenses. Essa carta, então, é conhecida como a Carta da Alegria, e aí também Paulo ele traz essa carta algumas advertências a irmãos que discordavam, né? Discordavam aí dos seus ensinamentos. Os principais temas abordados nessa carta, no tópico 1, nós vemos aqui essa carta dividida em 6 blocos. O primeiro, confiança e afeição de Paulo, no capítulo 1, do 3 ao 11. Os irmãos podem fazer essa meditação. O segundo, o regozijo de Paulo na prisão, capítulo 1, versículos do 12 ao 30. Né, a alegria de Paulo ali na prisão. O terceiro, servindo com humildade, esse grande exemplo, está lá no capítulo 2, do 1 ao 30. Alegrai-vos no Senhor, outra parte importantíssima, né, capítulo 3, 1. Acautelai-vos dos falsos mestres, olha só que importante. Acautelai-vos dos falsos mestres, capítulo 3, versículo 2 ao 7. E também lá o capítulo 4, do 8 ao 19, que vem falar sobre a pureza na mente e a generosidade dos filipenses. Ok? Fica aí esses blocos, já está de uma forma sistemática aí para os irmãos. No decorrer dessa semana você vai fazendo aí uma leitura, né? Cada dia da semana você faz uma leitura bem calma, meditando em cada passagem, né, em cada bloco que está aí bem dividido. 2. Tópico 2. Quais os problemas que foram encontrados ali na igreja de Filipos? Né? Apesar do amor, da generosidade dos irmãos, havia entre eles alguns problemas que precisavam ser solucionados. Né? Alguns judeus que se converteram ao cristianismo e eles estavam ali implantando na igreja de Cristo a circuncisão. Olha só, e as obras para a salvação. E nós vemos lá em Efésios que algo parecido estava acontecendo. Estavam ali, então, meus irmãos, alguns judeus que se converteram ao cristianismo, dizendo, olha, você tem que se circuncidar para ser salvo. Olha, você tem que praticar essa obra, essa tal obra, essa tal obra, essa outra obra, para então você alcançar a sua salvação. Por quê? Porque eles ainda estavam presos nos costumes da lei. Nós falamos, né, lá na aula passada muito sobre isso. Outros problemas também que eram encontrados ali eram causados pelos inimigos da cruz de Cristo, chamados assim por Paulo. Paulo dá esse título a esses irmãos. Esses eram amantes de si mesmo, olha só, amantes de si mesmo, materialistas, homens soberbos, que causavam confusão na igreja. Eita, parece que toda igreja tem, não é? E tem mesmo. Até a vinda de Cristo vai ter esses. Só que eles não vão fazer parte, né? Se não fizer aí um concerto com Deus, não colocar sua vida aí na posição que Deus quer encontrá-los, eles não vão fazer parte do arrebatamento da igreja. Havia também 2 irmãs, Evódia e Sintique, que trabalharam com Paulo no evangelho. Elas entraram ali em uma desavença, elas discordando, né, sobre algo que estava afetando a comunhão entre os irmãos na igreja. Começou ali uma desavença entre as duas. É bem semelhante com o que acontece em algumas igrejas, né? E o motivo que realmente causava esse desajuste não está assim claro, explícito na Bíblia Sagrada. Contudo, Paulo, preocupado com a situação, ele ali, então, ele traz o aconselhamento, ele roga aos irmãos que eles pudessem dar uma atenção especial nesse caso e resolver essa situação que estava ali acontecendo, porque desavença não pode acontecer na igreja de Cristo. Nós não devemos viver em desavença. Talvez é por um simples motivo, a pessoa já briga com a outra, já fica de cara virada. Talvez a outra quer ajudar, ela não quer receber ajuda, e sabe, coisas banais. Coisas que vão te afastar de Deus, de Cristo. Pessoas assim não vão fazer parte do arrebatamento, da salvação da igreja. Né? E se Cristo volta agora para uma pessoa que está nessa condição, né? Então, assim, devemos sempre estar corrigindo os desafetos,
as desavenças e instalando a comunhão entre os irmãos. 3. Orientações e conselhos do apóstolo Paulo. Nesta carta, o apóstolo Paulo ele orienta os irmãos, né, a se alegrarem em tudo o que eles aprenderam sobre Cristo. O seu esvaziamento, as suas obras e o seu sofrimento por nós, a suficiência do seu sacrifício para a salvação da humanidade e o seu imenso e incomparável amor, meus irmãos. Olha só, né? Então Cristo ele se esvaziou de si mesmo por nós, por amor a esta humanidade. Um amor incondicional, o amor de Deus sobre os habitantes dessa terra. Morreu aqui nessa terra, Cristo na sua condição humana, né? Se esvaziou de todo o seu poder e viveu como um homem natural, não é? Aqui ele deu a sua vida por amor a nós. Então que nós possamos nos alegrar em Cristo sempre por isso. E em todo o seu ensinamento. Quando você abre a sua Bíblia para falar para ler, você está falando com Deus e Deus está falando contigo. Paulo no capítulo 1 e nos versículos 9 ao 11 da sua carta, deu conselhos importantíssimos aos irmãos de Filipenses. Olha lá, capítulo 9, versículo 9, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Sejais sinceros para que aproveis as coisas excelentes, lá em 9 e 10. Também capítulo 9, versículo 11. Sejam cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo. Também, capítulo 9, versículo 11. Façam tudo para a glória e louvor de Deus. Paulo também advertiu os irmãos a zelarem pelo seu testemunho, não só na sua presença, mas também na sua ausência, e andarem dignamente, conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Fica também para nós esse conselho, né? Vamos andar dignamente na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos zelar pelo nosso testemunho pessoal, não deis escândalo em nada, em nome do Senhor Jesus, né? Seja guiado pelo Espírito de Deus. Você mesmo sendo guiado pelo Espírito de Deus, vai ter aquele que vai falar de você, vai ter aquele que vai inventar coisas sobre você, vai ter aquele que vai se levantar contra você. Sabe por quê? Porque você é luz. Você resplandece, você é a imagem e semelhança de Cristo. E muitos vão ser os inimigos da parte do inimigo, de Satanás, que vão vir contra você para te fazer mal. Mas se você estiver na posição, Deus é aquele que te justifica, que te dá vitória sempre, né? Tópico 4. Ensinos para a igreja atual. Nos dias atuais, muitas pessoas baseiam a sua alegria em coisas ou em pessoas. Por este motivo, há muitas decepções e frustrações na humanidade. Paulo nos ensinou que a verdadeira alegria não está baseada naquilo que vemos ou naquilo que podemos tocar. A verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Porque a alegria em coisas ou em pessoas é passageira. Né? A alegria deste mundo é passageira, meus irmãos. A alegria que você tem ao receber uma quantia em dinheiro, talvez, a alegria que você tem em receber ali a boa notícia de um automóvel novo, uma boa notícia de um ente querido seu, por muitas das vezes é passageira. Mas a alegria em Cristo, ela é vitalícia e para sempre. Né? Nós estamos aqui nessa terra condicionados a viver 60, 70, 80 anos. Mas também estamos condicionados a viver uma eternidade. E que nós possamos viver essa eternidade alegres ao lado do Senhor Jesus. E não em uma condenação eterna. Se a alegria, a alegria verdadeira é Cristo, a tristeza, meus irmãos, para muitos, vai vir bater na porta sendo eterna por não darem ouvidos à voz de Cristo, né? Aos ensinamentos de Cristo. A alegria que há em Cristo Jesus é transcendente, ou seja, não dura por um tempo curto, mas permanece por toda a eternidade. Se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós seremos os mais miseráveis ou infelizes de todos os homens, não é? Mas não esperamos em Cristo somente nesta vida. Conclusão.
Nessa lição nós aprendemos sobre o carinho e a preocupação dos irmãos da igreja de Filipos, a respeito do apóstolo Paulo. E também na ocasião ele estava em Roma fazendo ali a obra do Senhor, né? Mesmo preso, fazia a obra de Deus. Paulo mencionou que a oferta que eles enviaram antes do irmão Epafrodito contribuiu, ou seja, enviaram através do irmão Epafrodito, contribuiu não somente para que ele se mantivesse, mas também para que ele alugasse uma casa onde ficou instalado em prisão domiciliar. Olha só, então aí, quando Paulo recebe essa quantia, ele tem a condição de sair daquela masmorra e então ali estar, meus irmãos, passando a viver na sua prisão domiciliar. Tudo aconteceu por essa quantia, a qual ele recebe dos irmãos de Filipos, né? Além disso, essa oferta foi usada para ajudar também a igreja. Mesmo Paulo preso, ele se utiliza dessa quantia em dinheiro, não sabemos, né, quanto se tratava, mas mesmo assim ele se utiliza dessa quantia para também ajudar a igreja do Senhor. E a gratidão e o amor do apóstolo Paulo com os irmãos filipenses ficaram notórios nesta carta, expostos nessa carta, né? Ela é conhecida como a carta da alegria. A maneira de exortá-los foi diferente das outras cartas. Paulo usou palavras brandas, porém com autoridade, zelando pela comunhão e edificação da igreja de Filipos, ok? Então fica aí a conclusão para os nossos irmãos, né, evidenciando aí a gratidão de Paulo por ter ali recebido a ajuda dos irmãos filipenses, tendo a condição ali de melhorar a sua estadia em prisão, passou a viver na sua prisão domiciliar. Fica aí também as correções, né, que Paulo ele ali enviou para a igreja de Filipos. Ele ali estava ali corrigindo os irmãos, mesmo de uma forma branda, mas com autoridade, corrigia e assim zelava pela comunhão e edificação da igreja, zelava pela obra de Deus, né? Apesar de todo o sofrimento e todos inúmeros desafios, por amor ao evangelho, o apóstolo ele aprendeu a manter sua atenção em Cristo. Da mesma forma, se nós mantivermos o nosso foco em Jesus, as demais coisas ficarão em outro plano. Por consequente, nos alegraremos tanto na necessidade quanto na mudança. Paulo, então, ali, mesmo estando em sofrimento, mesmo estando ali passando necessidade, ele ali se alegra no Senhor Jesus. Essa alegria de Paulo era tanto no momento de dificuldade quanto no momento também da bonança que veio para ele, né? Podemos usar esse termo bonança, né? Para ele ali foi meu Deus, foi uma ajuda tremenda aquilo que os irmãos de Filipenses haviam enviado. Além de enviar a ajuda financeira, enviou ali Epafrodito, né, para ficar com ele ali. Então, Paulo, ele era um homem realmente assim, um exemplo de servo de Deus, um exemplo de cristão, não é? Se alegrava sempre no Senhor, estando sempre na dependência do Senhor e o Senhor sempre honrando Paulo. Ok? Fica aí então essa lição, a lição sobre os filipenses. Nós temos algumas perguntas que os irmãos vão responder e na próxima aula nós estaremos corrigindo, praticando o conhecimento. Tá aí as 4 perguntas. Primeiro, a carta aos Filipenses é a única que menciona a respeito da doutrina do esvaziamento. Qual é a palavra grega que se refere a essa doutrina? Facinho, hein? O 2, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando estava preso em Roma, entre 60 e 62 depois de Cristo, em meados do 1º século, em qual das suas viagens missionárias ocorreram esse fato. Será que foi na primeira? Será que foi na segunda? Será que foi na terceira? Você vai responder. Como ficou conhecida a cidade de Filipos? Por ter a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo na Europa. É a cama, como é que é lá? É a cama ou é o berço? Você vai responder. 4.
Qual o nome do mensageiro enviado ao apóstolo Paulo com uma oferta dos irmãos filipenses, estando ele preso em Roma? Quem foi? É um nome meio complicadinho, né? Mas você vai gravar ele fácil. E a quinta pergunta: quais os nomes das irmãs que trabalharam com Paulo no Evangelho e que entraram em desacordo a respeito de algo que estava afetando a comunhão da igreja? Qual o nome daquelas duas irmãs que estavam em desacordo lá na igreja de Filipos? Falamos sobre elas. Os irmãos procurem, tá bom? Lá e faça a sua meditação. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Na próxima aula nós vamos corrigir aí essas perguntas e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo venha a ser na vida de todos os nossos irmãos. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.